Bem-vindos a mais um vídeo do canal Super Memória e hoje vamos entrevistar Rafael Luz. Muito obrigado, Alberto. Obrigado por estar aqui, pela presença e pela essa oportunidade de poder explicar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, falando um pouco sobre dor e hipnose. Perfeito, a gente vai falar sobre dor e hipnose. Inclusive, se existe algo que a gente consegue provar cientificamente, é a relação entre hipnose e dor, não é isso, Rafael? Com certeza. Hoje em dia já tem muitos experimentos em laboratório, podendo reforçar a ideia de como a hipnose causa analgesia e até anestesia através apenas do controle mental. Ótimo. Agora, antes de falar sobre isso, fala um pouco sobre você, onde você trabalha, o que você faz. Muito bem. Eu sou fisioterapeuta, sou especialista em dor, trabalho tanto em hospital quanto dentro do consultório e a maioria do meu público são pacientes que precisam de um estímulo a mais para poder melhorar a dor. Então a gente usa algumas ferramentas como a hipnose para poder dar a oportunidade do paciente modular a dor. E essa modulação pode ser feita também em casa, com auto-hipnose. E a auto-hipnose tem sido uma grande ferramenta na melhora da dor desses pacientes. O que eu acho mais legal, já te interrompendo, você viu que eu interrompi na hora aqui, que é o seguinte, o bom de ter um profissional especialista é que você entende que a hipnose é uma ferramenta. Por exemplo, você já é fisioterapeuta e você já trabalharia com a dor. Sim, a hipnose ela é uma ferramenta muito flexível, pode ser usada por diversos profissionais. E quando a gente trabalha com dor, ela entra junto com outras ferramentas. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta, trabalho com terapia manual, com controle de movimento, e a hipnose entra como uma ferramenta a mais dentro desse processo de recuperação dos pacientes. É só poder entender um pouquinho dos mecanismos e saber a hora certa de usar. Mas é sempre possível usar a hipnose, independente da área de atuação do profissional. Perfeito. Agora, para a gente poder entender melhor, a gente fala dor, 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 dor. O que é dor? Então, as pessoas confundem muito dor com o estímulo nociceptivo. Então, a dor, ela... Eu achei que você fosse colocar dor em mim. Então, eu quase botei dor no Alberto. Falei, não, vamos deixar para depois. Mas a gente pode até pensar aqui no Alberto, se eu pegar aqui e apertar bem a mão dele aqui... Claro que dói. Dói. Então, e essa dor, na verdade, a dor, ela é processada centralmente, nas áreas do córtex. E quando a gente faz isso daqui, isso não é considerado dor até chegar lá em cima. Ela percorre uma via neurológica até a medula, depois esse estímulo sobe e quando chega no tálamo, que é uma área do sistema nervoso central, ela é distribuída para várias outras áreas de interpretação da dor. Então, todo esse caminho até chegar no tálamo, a gente não considera isso como dor, e sim como um estímulo nociceptivo. E o estímulo nociceptivo, por que isso é importante a gente dizer? Porque ela é só considerada dor lá para cima, porque é onde tem a interpretação do estímulo. Por exemplo, qual é a diferença disso daqui, um toque suave, para um aperto, que é a dor? Tudo isso, e você saber se é a mão direita, a mão esquerda, qual é a área, tudo isso é um controle central. E como a hipnose, ela consegue modular essas áreas centrais, a gente consegue modular todas as sensações periféricas também, por modificar a área onde ela é interpretada. Então, por isso, a analgesia é bem interessante com a hipnose, porque a gente não pensa só em mecanismos, quando a gente usa uma anestesia química, a gente pensa em algumas interações químicas nessa região periférica. Mas o descontentamento, o desprazer da dor pode ainda existir mesmo não tendo a intensidade da dor forte. Agora, quando a gente trabalha em nível central, a gente consegue tanto modular a intensidade da dor, quanto a questão do desprazer, do desconforto da dor, que são duas áreas relacionadas com a experiência de dor, que são bem importantes da gente trabalhar. Inclusive, uma coisa interessante é saber do paciente se o que ele está sentindo, que ele chama de dor, o que é pior? É a intensidade dessa dor ou se é o desprazer, esse descontentamento com a dor? E quando a gente sabe, quando a gente consegue observar essa diferença, a nossa verbalização durante as sugestões vai ser diferente. Ou para modular a intensidade, ou o prazer ou o desprazer da dor. Perfeito. Agora, quais são os tipos de dores que a gente vai ter? Então, a dor, classicamente, quando a gente pensa em dor, tem duas grandes divisões, que é a dor aguda e dor crônica. Temporalmente, a gente fala que uma dor aguda é aquela que, desde o início de uma lesão potencial ou não, ela tem 3 meses que a gente considera uma dor ainda aguda. De 3 meses em diante, a gente considera uma dor crônica. Por quê? Porque a dor aguda a gente espera que esteja relacionado com uma lesão, e essa lesão, se a gente não fizer nada, não cuidar dela, em geral, ela tem que melhorar em até 3 meses.
Então a gente considera que depois disso, talvez não seja só a característica da lesão que se relaciona com a dor, e talvez outros mecanismos também, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Perfeito. Agora, antes de falar sobre como usar a hipnose para controlar a dor, o pessoal que está assistindo a gente aí, é importante falar sobre o diagnóstico, né? Porque dor é um sinal. Isso. A dor, então, quando a gente fala em dor aguda, ela é um sinal que está acontecendo alguma coisa importante no corpo que precisa ser reparado. Normalmente ela é associada a um dano tecidual mesmo, né? Algum problema que está acontecendo e a gente precisa cuidar disso. Agora, quando a gente fala em dor crônica, já é totalmente diferente. Às vezes, na dor crônica, a gente não tem mais um tecido lesionado. Às vezes, a gente tem só uma disfunção no sistema nervoso central, então, uma bagunça entre a ativação das áreas corticais que interpretam essa dor, uma ativação mais alta que não cessa, e aí a pessoa fica achando que ainda está com uma lesão tecidual periférica, mas, na verdade, está só com uma disfunção central. E nesses casos faz muita diferença, porque quando a dor é aguda, a gente necessariamente é interessante ter um diagnóstico clínico, médico, para a gente poder saber se a gente pode intervir ou não. Porque tem perigo, né, da gente tirar a dor de alguém e aquela dor está servindo como um apontamento, um alerta para poder ir e se cuidar. Então a gente tem que saber mesmo o que a gente está trabalhando, se aquela dor está associada ou não a um problema grave, que a gente tem que intervir. E aí tem, dentro de cada profissão, formas de identificar esse diagnóstico diferencial, se a dor pode ou não ser trabalhada. Mas é muito importante a gente pensar nisso. Perfeito. Agora, a gente sempre vai falar, quando fala de dor, a gente sempre vai falar de dissociação e de desvio de atenção. Ainda antes mesmo de falar de hipnose. Isso. E esses conceitos são a mesma coisa? Não, isso daí é muito confundido, tanto para os profissionais da saúde, inclusive por pesquisadores. E quando eles falam de dissociação, é um erro muito comum. Desvio de atenção, o que é o desvio de atenção? Se a gente está aqui agora e eu peço para você, enquanto estou fazendo o estímulo de dor... Vou sacanear de novo, beleza. Eu vou fazer o Alberto sentir dor durante toda a entrevista, então... Beleza. Então, se eu estou fazendo aqui o estímulo de dor, o Alberto está ligado nessa dor e ele vai... Tô ligado. Ele pode sofrer um pouco antes, mas você fala, Alberto, conta para mim de 100, uma contagem regressiva de 100 a 0. 100, 99, 98, Pulando agora de 3 em 3. 6, 93, 90, Isso. 87. Maravilha. Então, quando o Alberto começou a contar, ele precisou desviar a atenção dele dessa região para poder fazer a conta de cabeça. Isso já a gente sabe que gera uma diminuição da dor. Isso pode ser feito de várias formas. Agora, a dissociação não. Dissociação a gente vai levar como se o Alberto se imaginasse em uma praia, escrevendo o nome na areia para depois a gente apagar ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, onde ele se sinta tanto fisicamente quanto emocionalmente afastado desse momento agora presente, tempo e espaço. Então, quando a gente pede para o Alberto, enquanto eu estou fazendo essa dor aqui, não vou fazer dor de novo no Alberto, Obrigado. Mas se a gente fizesse uma indução e pedisse para o Alberto se ver em um lugar que ele gosta, que ele se sente seguro e confortável, que pode ser uma praia, pode ser um campo, aonde ele quiser. Então, se a gente leva ele para um outro lugar, a gente está fazendo uma dissociação, porque ele está modificando a forma de se imaginar no tempo e no espaço. Então, isso faz muita diferença e uma diferença também no resultado final do controle de dor. A gente sabe que a dissociação ela é mais importante para a analgesia do que o desvio de atenção. A gente tem trabalho já mostrando essa diferença e que a dissociação gera uma analgesia mais efetiva. Agora, na minha prática, eu tenho percebido que mesmo falando de dissociação, por exemplo, pensar em outra coisa, que ela é menos poderosa que uma rotina com uma luva anestésica. Com certeza. Agora, isso se confirma? Com certeza, isso é confirmado pelos estudos mais atuais de neurociência, mostrando que quando a gente faz o desvio de atenção, a gente gera uma analgesia. Mas quando a gente leva a atenção para a área de dor, por exemplo, se antes de eu beliscar o Alberto de novo, pela terceira ou quarta vez, se a gente fizesse uma luva anestésica, então a luva anestésica, ela modifica a interpretação da dor lá central, gerando uma imagem e uma modificação perceptual de modificação da sensoriedade mesmo dessa região. Quando a gente faz o estímulo, o Alberto está consciente disso e ele está focando a atenção dele nessa região. Então ele não está fazendo um desvio de atenção e nem uma dissociação. Ele está associado e está focado na área que vai ser estimulada a dor. Só que a gente já fez uma modificação de uma representação sensorial dessa mão. Então a gente fez uma anestesia e isso modifica muito mais intensamente a analgesia do que o desvio de atenção ou a dissociação.
Então, ou seja, a hipnose realmente é capaz de fazer anestesia. Com certeza, ela pode fazer anestesia e até analgesia. Analgesia ou anestesia, você sabe a diferença de analgesia para anestesia? A gente já comentou disso, Alberto, aqui? Eu já comentei outro vídeo, mas eu gostaria que você comentasse, especialista aqui, falar sobre isso. Então, eu acho importante ser dito que a analgesia, ela é a modificação do limiar de dor. Então, quer dizer, a pessoa vai sentir o toque na mão, ela vai sentir pressão, mas quando a gente faz o estímulo doloroso, que antes seria de 0 a 10, uma dor 5, quando a gente faz a hipnose, ela pode cair para 1 ou até para 0, mas ele vai continuar sentindo a pressão da minha mão na mão dele. Agora, se a gente faz uma anestesia, o Alberto não vai sentir nada, não vai sentir meu toque na mão se eu pedir para ele fechar o olho e falar, Alberto, onde eu vou tocar no seu corpo? Toco na mão direita, que está normal, ele vai falar mão direita, cabeça. Não vai falar nada, porque ele não vai ter a percepção do estímulo sensorial na mão dele, porque é como se fosse como se ele não percebesse a mão dele como parte do corpo. Então isso é uma anestesia. Então ele não vai perceber dor, não vai perceber estímulo tátil e nem pressão. Nada disso vai ser percebido durante a anestesia. Perfeito. Agora falando sobre o coma hipnótico. O coma hipnótico, que é o estado de Dale, em que o sujeito fica totalmente catatônico e já automaticamente anestesiado. É possível utilizar dele para a dor? Eu pergunto pelo seguinte, porque um problema que a gente tem com o coma hipnótico é que a nossa comunicação com o sujeito fica meio restrita. Isso, e é interessante porque o coma hipnótico, além da comunicação ficar restrita, às vezes a gente quer conversar com o paciente ou ver a percepção dele em relação a outras coisas. Então a gente pode usar o coma hipnótico, afundar bem o paciente e depois fazer uma técnica de trazer o paciente de volta, mas dando a sugestão, você vai acordar só do pescoço para cima. Então, quando a gente fala acordar do pescoço para cima, ele vai poder abrir os olhos, se comunicar com a gente e ter aquela sensação do coma, de ficar imóvel e anestesiado do pescoço para baixo. Então, a gente pode testar, beliscar em todas as áreas do corpo onde a pessoa ainda está dormindo. Então, aquela região de todo o corpo fica anestesiada ou com uma analgesia. A gente tem que ver o quanto cada pessoa consegue gerar dessa modificação de estímulo. Perfeito. Agora, eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite. Muito obrigado, Alberto. E para as pessoas conhecerem mais sobre o seu trabalho, você dá cursos, você atende, como que elas podem entrar em contato com você? Quais os cursos que você dá? Como você atende? Muito bom. Atualmente eu dou curso de hipnose na dor, explicando um pouquinho mais profundamente sobre os mecanismos de hipnose na dor e também sobre auto-hipnose na dor, que é uma ferramenta muito usada para pacientes de dor crônica. Ensinar o paciente como ele pode modular a própria dor através dessas imaginação e de outros mecanismos. Para entrar em contato comigo pelo e-mail, rafaelluz23@yahoo.com.br. Pode mandar o e-mail, vai ser um prazer estar com vocês e poder compartilhar um pouco mais dessa experiência de hipnose e dor. Bom, espero que você tenha gostado, eu adorei essa entrevista com o Rafael. Muito obrigado, Alberto, foi um prazer estar com você. Eu agradeço. Gostou do vídeo? Clique em gostei, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e... Rafael, você vai ser assim, ó. Até a próxima. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal. Ou então, clique aqui e assista ao vídeo. Até a próxima.